De atenção, vamos aqui ao vivo com Isabel Mega para a gente falar sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Ministério Público, defendeu que o Supremo rejeite o recurso da defesa de Jair Bolsonaro, que foram contra a decisão que o deixou inelegível por 8 anos. Ou seja, eles entraram com recurso, tentando tirar o cliente deles, normal, a defesa faz isso, e a PGR defendeu que o Supremo rejeite esse pedido. Isabel Mega, bom dia. Oi, Elisa. Bom dia para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Live. Uma excelente sexta-feira. Elisa, olha só, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro argumentou que houve violação de princípios e de garantias constitucionais. Apresentou esse recurso contra a decisão do TSE lá de junho do ano passado, agora ao Supremo Tribunal Federal. A relatoria caiu com o ministro Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula. Então, para além dessa primeira argumentação, eles também afirmam que há uma subjetividade em relação a essa escolha do relator, né? E a Procuradoria-Geral Eleitoral, o vice-procurador-geral eleitoral, ele argumentou o seguinte, que é muito subjetivo pensar nisso, que a ação foi apresentada pelo PDT e não pelo PT e que, portanto, não há qualquer motivo para estabelecer algum tipo de conexão do ministro Cristiano Zanin com esse fato, algo que possa representar um afastamento dele da relatoria desse recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em relação àquele primeiro ponto que eu falei para você, Elisa, o que eles argumentam, a PGR argumenta, né, para explicar bem direitinho, é que isso tudo já foi avaliado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que você teria que fazer uma reavaliação depois das provas, então não caberia nesse momento. Essa é a opinião da PGR, é um procedimento de praxe enviar isso ao Supremo Tribunal Federal e o próximo passo é aguardar o que o ministro Cristiano Zanin vai definir a partir desse posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Vamos relembrar o caso que a gente está falando, né? O que foi esse julgamento lá em junho de 2023 do Tribunal Superior Eleitoral? Foi aquela primeira ação que representou, portanto, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, fica impedido, assim, de participar, por exemplo, das próximas eleições presidenciais em 2026. O pano de fundo, a ação de partida, foi justamente a avaliação sobre aquela reunião com embaixadores, puxando na memória, foi quando o Bolsonaro convocou embaixadores de diferentes países, com representação diplomática aqui no Brasil, portanto, e ele fez vários ataques nessa reunião, que foi inclusive transmitida pelos canais oficiais do governo na época, fez vários ataques ao nosso sistema eleitoral. Foi esse ponto que, portanto, foi acatado pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral como um indício de abuso de poder político. Daí é que vem a inelegibilidade e agora com essa tentativa de reverter a decisão partindo da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Próximo passo, só reforçando, é a gente saber, diante desse posicionamento da Procuradoria-Geral da República, por meio da Procuradoria-Geral Eleitoral, qual vai ser a decisão final do ministro Cristiano Zanin sobre esse recurso. Elisa. Muito bem, veremos tudo isso, hein, do ministro Cristiano Zanin, que foi indicado pelo presidente Lula para ocupar o Supremo Tribunal Federal. E é claro que muita gente acaba repercutindo isso, né? Qual haverá de ser o posicionamento técnico do ministro do Supremo? Obrigada, hein, Isabel? Defesa trabalhando ali para reverter toda essa história de inelegibilidade, palavrinha trava-língua, mas a gente vai tentando aqui, separando as sílabas, falar tudo isso. A gente